Fala, galerinha. Tô aqui com vocês hoje na matéria de matemática para a gente discutir alguns assuntozinhos a respeito da função e equação logarítmica, tá certo? A gente já disponibilizou uma aula a respeito da função e equação exponencial, tá certo? E aí hoje a gente vai estar discutindo log, né? Tão temido por muitos, mas que eu particularmente acho que se a gente der um pouquinho de atenção, a gente vai ver que as questões, em sua grande maioria, elas não são tão complexas quanto elas realmente parecem ser. Óbvio que, como qualquer conteúdo, quando se quer colocar complexidade no assunto, a gente consegue colocar, a gente consegue questões mais complexas, mas de modo bem geral. E com as dicas que eu vou dar nessa aula aqui hoje, vocês vão perceber que existem formas mais simples de lidar com o log, certo? A gente tem algumas propriedades que são consideradas as propriedades principais do logaritmo, e com elas vocês conseguem resolver muito mais do que 50% das questões, e principalmente as questões que têm caído no Enem nos últimos anos, tá certo? Então vamos lá começar a nossa aulinha. Eu comecei ela aqui colocando essas propriedades que eu falei para vocês, que é quase sempre a dúvida da grande maioria. Como desenvolver as propriedades, como conseguir enxergá-las dentro de uma equação. Então, aqui eu vou desenvolver 5 pontos que eu acho importantes, 5 propriedades que eu acho importantes, antes da gente ir para as questões. E aí vocês vão vendo que quando você tem essas propriedades bem definidas, as questões ficam bem mais simples de serem resolvidas, tá? E aí a primeira e mais clássica propriedade que a gente quase sempre usa para resolver log é multiplicação e soma. E o que eu quis dizer com isso? Quando a gente tem aquele clássico, ó, log de A vezes B, isso é a mesma coisa de eu falar que é log de A mais log de B. Ah, uma coisinha antes disso, mais simples, que eu queria relembrar com vocês, é a constituição do log, né? A gente sempre tem um valor y, certo? E isso vai ser igual ao log de x e uma base, vou colocar aqui W. Essa base que a gente usa geralmente é a base 10, certo? A questão pode trazer uma outra base e a gente pode usar uma propriedade para mudar essa base, tá certo? Mas geralmente a base 10 ela é a mais utilizada. Esse carinha aqui de cima é o nosso logaritmando. Esse aqui de baixo é a nossa base. E isso é o nosso log, tá certo? Então, é bom a gente saber esses termos para não acabar confundindo. Eu vou desenvolver uma propriedade com vocês que vai ser interessante saber esses termos para a gente não estar se confundindo. Então, vamos lá. Quando eu tenho dois números se multiplicando no log, então, por exemplo, eu coloquei aqui em letras, mas isso facilmente poderia ser assim. Ah, eu tenho o log de 2 vezes 10. Isso vai ser a mesma coisa de eu separar numa adição, né? Numa soma. Log de 2 mais log de 10. E aí, lembrando aquele fator também, quando a base do logaritmo ela não vem explícita, ela não vem aparente assim, é porque ela é a base 10. Então, aqui eu tenho log de 2 na base 10 e log de 10 na base 10. E aí, eu consigo resolver o meu logaritmo, porque o log de 2, ele geralmente é dado nas questões, se não der, é bom a gente saber, porque são logs mais utilizados, que é 0,3, e o log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, fica 1 mais 0,3, 1,3, né? É bom lembrar isso aqui também, ó. Qualquer número, quando o meu logaritmando e a minha base são iguais, esse log vai ser 1, tá certo? Então, se eu tivesse log de 2 na base 2, isso é 1. Se eu tivesse log de 3 na base 3, isso é 1. Agora, log de 3 na base 10 vai ter um valor específico, sabe? Essa é a primeira propriedade que eu queria desenvolver com vocês. A segunda propriedade, ela é bem semelhante a essa. Então, a gente tem a divisão e subtração. Ou seja, quando eu tenho um log que está se dividindo, eu vou ter aqui, ó, log de A sobre B na base 10. Estou colocando na base 10 porque ela é mais geral, pode ser qualquer base, tá? Isso vai ser igual ao log de A menos o log de B. Obviamente que na base que elas estavam antes, tá certo? Então, quando eu tenho uma divisão no meu logaritmando, eu posso transformar isso numa subtração de log, tá? E aí, o contrário, ele também é verdadeiro. Essas propriedades é o que a gente chama de elas tanto vêm como vão. Então, se eu tenho uma soma e quero transformar numa multiplicação, eu posso. Se eu tenho uma divisão para transformar numa subtração, eu posso. Se eu tenho uma subtração para transformar numa divisão, eu também posso. Então, esse sentido, ele tanto vem como ele também volta, certo? Porque é uma igualdade. E isso, a propriedade da igualdade é isso, é os caminhos eles funcionarem dessa forma.
E aí, a nossa próxima propriedade é a mudança de base. E essa é uma propriedade que geralmente as pessoas confundem muito. E quando é que a gente vai usar isso? Por exemplo, a gente tem os logos que são mais conhecidos, que é o log de 2, de 3, de 5 e de 7, certo? Só que todos eles a gente conhece como na base 10. E aí, às vezes, as questões não dão pra gente esse log na base 10. Ele dá, por exemplo, log de 3 na base 9. Pô, mas eu não sei o log de 3 na base 9 e a questão também não me deu. Então, como é que eu posso resolver isso? E aí, a mudança de base é muito simples. Eu vou colocar uma divisão, certo? Log em cima, log embaixo. E qual é a base que eu quero? Bom, a base que eu quero é a base 10, porque é a base que eu sei o log de 3. E o log de 9 eu posso transformar em 3. Eu já explico isso para vocês. Aí, eu coloco embaixo aqui a base que eu quero, log de 10 e log de 10. E aí, eu não tenho o 3 e o 9? Então, eu vou pegar esse 3, ele vai virar meu logaritmo daqui de cima, e esse 9 vai virar meu logaritmo daqui de baixo. Então, ele vai ficar dessa seguinte forma: log de 3 na base 10, log de 9 na base 10. Pronto, nossa mudança de base foi feita, é somente isso. E aí, o log de 3 na base 10, a gente sabe que é 0,5, certo? E aí, no caso, ficaria 0,5 aqui. E aí, o log de 9 na base 10, a gente também pode descobrir. E essa já é a nossa próxima propriedade, que é o expoente do logaritmando. Então, quando eu tenho um expoente, certo? Eu vou até pegar esse mesmo exemplo que está aqui e colocar aqui. Quando eu tenho aqui, ó, log de 9 na base 10. Eu sei quanto é o log de 9? Não, mas eu sei que 9 é a mesma coisa de 3 ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai ser igual ao log de 3 ao quadrado na base 10. Tá aqui o expoente do nosso logaritmando que eu falei, ó. Esse expoente, ele vai vir para frente do log, tá certo? Então, a gente vai ficar com 2 vezes o log de 3 na base 10. E aí, o log de 3 na base 10, eu sei que é 0,5. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 0,5, que vai ser igual a 1. Então, o log de 9 na base 10 vai ser a mesma coisa de log de 3 ao quadrado na base 10, que vai dar 1. E aí, a gente já pode continuar essa propriedade que a gente estava vendo aqui em cima. Aqui vai ser log de 3 ao quadrado na base 10. Então, eu vou ter 0,5 vezes 2 vezes o log de 3 na base 10. Isso vai ser igual a 0,5 dividido por 2 vezes 0,5. Cancelo aqui, vou ficar com 1 sobre 2, ou 0,5, né? Esses valores que eu tô colocando são mais valores para a gente desenvolver as propriedades, tá certo? E aí, então, a gente já foi 4 propriedades principais, e que já dá para resolver muita questão de log assim. Nossa última propriedade é, na verdade, a lei fundamental do log, certo? E ela diz a seguinte coisa. Essa mesma equaçãozinha que eu usei aqui é a equação padrão de log. Então, eu tenho y, que vai ser igual ao log de x colocar na base z. E aí, o que é que a propriedade da lei fundamental de log me diz? Ela diz que a base elevada a esse valor da igualdade vai ser igual ao meu logaritmando. Como assim? Tenho que z elevado a y vai ser igual a x. E aí, com isso, a gente remove o logaritmo, tá certo? A gente volta o logaritmo para uma exponencial. E aí, colocando isso em números, vamos usar um desses exemplos que a gente estava usando aqui em cima. Vou pegar aqui que o log... Opa, deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui que o log de 9 na base 10 vai ser igual a x. E aí, vamos dizer que eu não sei esse valor, certo? Então, vou ter que x elevado a 10... Opa. Então, aí, fazendo o nosso caminho, eu tenho aqui, ó, 10 elevado a x vai ser igual a 9. Vamos pegar um desses exemplos que a gente utilizou aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui log de 3 na base 9 é igual a x. E aí, com isso, eu vou colocar aqui 9 elevado a x vai ser igual a 3.
certo? Ó, a minha base elevado ao meu valor da igualdade, né, que está do outro lado, vai ser igual ao meu logaritmo. Claro que esses números que eu estou usando aqui são só para exemplos, isso aí são coisas que geralmente não caem assim, mas foi mais para a gente elucidar esses termos, tá certo? E aí, com isso, com essas 5 propriedades, eu garanto que a gente consegue resolver quase todas as questões de log. E aí, o que acontece com algumas questões de log é que elas vêm associadas com alguns outros conteúdos que vocês têm dificuldade. Então, por exemplo, nessa lista aqui, a gente vai ver que vai ter questão de log associado com matemática financeira, com juros, com PG, né, com as progressões numéricas. E aí é isso que traz dificuldade, é a dificuldade de interpretar a questão para resolver. E não necessariamente a dificuldade em desenvolver o log em si. E aí, com essas propriedades, a gente consegue desenvolver o logaritmo, certo? Facilmente. Consegue desenvolver as equações de log. E a gente vai trabalhar para melhorar a interpretação das questões, tá certo? Bora aqui para a nossa primeirinha questão exercitar um pouquinho dessas propriedades que a gente trabalhou agora. Então, é o seguinte, determine o valor de log de 243 na base 9. E aí, vocês conhecem o log de 243 na base 9? Pois é, eu também não, e esse é um número muito grande. Então, a gente vai trabalhar primeiramente com a nossa mudança de base. E aí, eu acabei de ensinar como é que faz isso, né? Vou colocar para a base que eu mais conheço, que é a base 10, certo? Então, eu vou colocar aqui log sobre log na base 10 e na base 10. Aí, o meu logaritmo vem para de cima, 243, a minha base vem para de baixo. Então, eu tenho log 243 na base 10, log 9 na base 10, né? E aí, eu também não sei especificamente o log desses na base 10. Mas eu sei que esse número ele pode ser fatorado. E aí, a gente pode originar um expoente no logaritmando, que era isso que eu estava falando nas outras propriedades. Então, vamos fatorar aqui no cantinho esses números. O 9, eu sei que é a mesma coisa de 9 ao quadrado, não é isso? De 3 ao quadrado, perdão. Porque eu só divido por 3, vai 3, divido por 3, vai 1. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Vamos fazer o 243. O 243, a gente divide aqui. E aí, eu tenho que por 3, ele vai dar 81. Por 3, ele dá 27. Por 3, ele dá 9. Ainda dá. Por 3, ele dá 3. Por 3, vai dar 1. Então, ele é um número divisível por 3. Óbvio que essa questão eu já tinha feito, então eu sabia como ela funcionava, mas a gente pode dividir por fatores primos, que isso é fatoração, né? Se você tem dúvida nesse conteúdo, a gente tem uma aula no projeto Construindo Básico que a gente discute um pouquinho divisibilidade e fatoração em números primos, que é essa etapa que eu estou fazendo agora. Ela é bem de matemática básica, então se você tiver com dúvida, é bom que você volte nessa aula, certo? Pode me pedir pelo WhatsApp, pode pedir aos seus assessores e é isso. Então, a gente tem que 243 é a mesma coisa de 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, elevado a 5. Logo, voltando aqui para a nossa equação, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual ao log de 243 é 3 à quinta. 3 à quinta na base 10. E aqui log de 3 ao quadrado na base 10. Substituindo, ou levando o meu expoente para frente do meu log, como a gente aprendeu, 5 log de 3 na base 10 dividido por 2 vezes o log de 3 na base 10. Eu poderia substituir o log de 3, fazer a conta e tudo mais, mas quando a gente tem termos idênticos se dividindo, a gente cancela eles, porque não vai fazer diferença, né? Então, a gente vai ter que o log de 243 na base 9, ó, que a gente mudou a base, colocou expoente e tudo, vai ser igual a 5 sobre 2, que é o que tá aqui no nosso gabarito, ó, de letra E, tá certo? E aí é uma questãozinha que vocês veem que, olhando assim, sem compreender muito o conteúdo, parece terrível, mas com algumas propriedadezinhas que a gente aprendeu de maneira bem calma, a gente consegue resolver a questão sem muitos problemas. E aí uma coisa que eu ia dizer, que eu esqueci, é que as questões, aqui, por exemplo, ela não me deu log de 3 se eu precisasse na base 10. As questões, quando elas são do Enem, né, a gente já sabe que elas vêm ali embaixo, os dados da questão, dizendo, adote log de 3 na base 10 como tanto, adote tal log como tanto. Questões de vestibulares, se ela não trouxer esse valor na frente da questão,
ela traz no começo da prova. Ou então o vestibular vai exigir que você realmente saiba. E aí é bom, até pela prática de questão, a gente decorar os principais logs. Então, o que a gente tem como principal seria o log de 2 na base 10, o log de 3 na base 10, o log de 5 na base 10 e o log de 7 na base 10. Isso aqui vai ser igual a 0,3, o de 3 vai ser igual a 0,5, o de 5 vai ser igual a 0,75 e o de 7, 0,85, certo? Isso é coisa que você não vai parar aqui e decorar esse log, mas na prática de questão você vai intuitivamente decorando e memorizando esses valores, tá certo? Eu acho que facilita muito. A partir desses logs, a gente consegue obter várias respostas. Então, por exemplo, eu não tinha um log de 243, mas eu sei que 243 era fatorado por 3, e o log de 3 eu sei. Então, eu já consegui chegar numa resposta. Do mesmo jeito acontece com o preço do log de 4. Eu não sei o log de 4, mas eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Então, eu consigo chegar numa resposta, tá certo? E aí, é isso. Bora simbora aqui para a nossa segunda questão. E aí, bora começar lendo a questão, mas antes só um detalhe, ó. Essa questão, ela vai ter aquela relação que eu falei para vocês de matemática financeira com logaritmo. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui de juros associado ao log, tá? Então, bora aqui ler. Um cliente tem uma dívida de R$ 2.000 em um banco, com vencimento incluídos para daqui a 2 anos e juros compostos de 2% ao mês, inclusos nesse valor. Sabendo que a gerente do banco informou ao cliente que ele poderia antecipar o pagamento em qualquer período até o vencimento e, nesse caso, terá direito a um desconto referente aos juros do período antecipado. Como o cliente ele deseja ter um desconto de pelo menos R$ 400, conclui-se que a antecipação do pagamento para essas condições deverá ser em pelo menos. E aí, gente, vamos para a primeira informação. Ele fala que o cliente tem uma dívida de R$ 2.000, sendo que ele quer ter um desconto nessa dívida de pelo menos R$ 400, ou seja, o valor que ele quer gastar no capital seria de 1.600. Vocês concordam comigo? Porque seria a diferença do que ele realmente deve, que é R$ 2.000, menos o desconto que ele quer ter, que é de 400. Logo, os juros vai ter que incidir sobre R$ 1.600, tá? Aí ele fala que a taxa é de 2% ao mês, ou seja, 0,02, certo? E ele quer saber quanto tempo ele tem que antecipar de parcela, ou seja, ele tem 2 anos para daqui a 2 anos, né, o juros. Só que ele quer saber em quantas parcelas ele tem que dividir isso para que ele consiga ter um desconto de R$ 400, ou seja, ele não pague todo o valor, sabe? Ele consiga ter esse desconto porque a antecipação de parcelas ela pode fornecer um desconto, né, no caso de dívidas. E aí a gente vai primeiro construir a nossa fórmula de juros compostos. Porque a questão, ó, ela especifica que é juros compostos. Então, a gente sabe que o montante ele é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. T ele é o tempo. Ele pode também ser N, que é o número de parcelas. Se T der igual a 11, são 11 meses. Então, são 11 parcelas. Então, tipo, é irrelevante. 11 meses, no caso, que é o nosso tempo da questão. Pode ser em anos também, enfim, vai depender da variável que foi definida. E aí eu tenho que o meu montante, ele é de R$ 2.000, certo? E o meu capital foi o que eu falei, ele quer ter um desconto de R$ 400, então ele quer que esse valor final, não necessariamente é o capital, né? Então é o valor final, o valor inicial, ele quer que seja de 1.600. Vezes 1 mais a taxa, que é 0,2, elevado ao tempo t, ou ao número de parcelas, né? Como eu falei, que é o tempo que ele quer saber que ele precisa pagar para que ele tenha esse desconto de R$ 400. E a gente corta esses dois zeros aqui, passa o 20 e o 16 para cá, e fica com 1,02 elevado a t. Aí eu vou simplificar esse 20 por 2, esse 20 e esse 16, né? Então, eu vou deixar aqui 10 sobre 8, que é igual a 1,02 elevado ao quadrado. Pronto, aqui eu já não tenho mais como resolver. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar log e log, certo? Então, eu vou trazer para cá. Eu tenho aqui o log de 10 sobre 8. Vou colocar na base 10, porque, ó, os logs que eles me deram não tem base. Então, se não vem com a base, é base 10. Na base 10 é igual ao log de 1,02 elevado a t
na base 10. E aqui a gente vai desenvolver duas propriedades, na verdade, três propriedades das que eu ensinei no começo. Se eu tenho um logaritmando que está sendo dividido, então eu tenho um log de 10 na base 10 menos um log de 8 na base 10. E isso é igual. Se eu tenho um expoente no meu logaritmando, ele vem para frente do logaritmo. Então, eu fico com t vezes log de 1,02 na base 10. E aí, eu não sei o log de 8, a questão não me deu, mas a questão me deu o log de 2. Então, vamos aqui no cantinho, a gente fatora o 8. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 8 é a mesma coisa de 2 ao cubo. Então, eu tenho o log de 10 na base 10 menos. Se vai ficar 2 ao cubo, esse cubo é o expoente do meu logaritmando, então ele vem para frente do log. Então, 3 vezes log de 2 aqui, na base 10, que vai ser igual a t vezes o log de 1,02 na base 10. E aí, agora, pessoal, é só substituir. Log de 10 na base 10 é 1. Aqui vai ficar 3 vezes 0,3, que é o log de 2, que ele deu aqui. E isso é igual a t vezes esse log de 1,02 na base 10, ele também deu aqui, ó, que é 0,0086. Então, aqui eu vou ter 1 menos 0,9, né? Então, vai ficar 0,1, que vai ser igual a t vezes 0,0086. Então, eu tenho que t vai ser igual a 0,1 dividido por 0,0086. E, finalmente, a gente tem que t, ele vai ser igual a 11,63 meses. Só que, gente, eu não tenho como pagar 11,63 parcelas. Então, a última parcela que eu vou ter que pagar para conseguir essa antecipação, que ele fala que é pelo menos R$ 400, ou seja, pode ser mais, ele pode conseguir um desconto maior do que R$ 400, mas ele quer que o desconto mínimo, né, o desconto seja no mínimo R$ 400. Então, a próxima parcela eu vou ter que pagar a 12ª. Então, eu vou pagar 12 parcelas, né, 12 meses, para garantir que eu vou ter esses R$ 400 de desconto. Porque se eu pagasse só 11 parcelas, tá vendo que passa esses 0,63 de mês, então eu não vou conseguir os R$ 400 de desconto, eu vou conseguir menos. Eu vou conseguir ali 300 e alguma coisa, e não é o que a questão pediu pra gente. Então, para assegurar esses pelo menos R$ 400, eu tenho que pagar mais uma parcela, certo? Antecipar mais uma parcela, no caso. E a gente fica aqui com o gabarito de letra A. Tá? E aí, essa interpretaçãozinha final, ela também é muito importante, porque a gente poderia ler 11,63 e querer marcar a alternativa de 11 meses, mas aí a gente estaria errando o gabarito da questão, tá? Mas é isso, a gente conseguiu aí desenvolver três propriedades, que foi a da divisão e subtração, a do expoente do logaritmando e basicamente isso, né? Foi isso, essas duas propriedades, na verdade. E aí, isso é bem interessante porque a gente vê como uma questão, ela não é tão complexa assim na questão de logaritmo, né? Mas a associação de conteúdo, ela é um pouquinho chatinha. Mas é isso, bora simbora para a nossa terceira questão. Uma escala muito conhecida para medir a intensidade de um terremoto é a escala Richter. Essa escala é definida pela função logaritmo R é igual a A mais log de I, em que A é uma constante, R é a intensidade do terremoto em graus de Richter e I é a energia liberada pelo terremoto. Marque a alternativa que descreve corretamente a razão da energia liberada por um terremoto de 4 graus, de 4 graus Richter pela de um terremoto de 2 graus Richter. Uma coisa muito comum de log, certo? Das questões de log, é essas questões virem relacionadas com terremoto, já que a escala ela é definida por uma equação logarítmica. E aí, essa questão ela é um pouquinho diferente das que geralmente vem, mas eu achei interessante para a gente discutir uma outra propriedade que eu falei no começo, mas que a gente ainda não fez nas duas últimas questões. E aí vamos por parte. Ele quer que a gente faça uma comparação de dois terremotos que ocorreram. Um que foi avaliado em 4 graus na escala Richter e o outro que foi avaliado em 2 graus. E obviamente que a cada grau, né, de um terremoto na escala vai ter uma energia proporcional liberada, tá? E aí vamos fazer aqui a equação da primeira. Eu fiz o seguinte, eu chamei esse primeiro terremoto aqui de 4 graus de terremoto 1, certo? E esse segundo aqui eu chamei de terremoto 2. Só para a gente colocar nas incógnitas e ficar um pouquinho melhor visualizado. Então, no primeiro,
eu tenho aqui, ó, primeiro terremoto, eu tenho que R vai ser igual a mais o log de I, certo? E eu vou passar esse A sobre indo, então eu tenho R menos A, é o R1, certo? Porque é o terremoto 1, é igual ao log de Y1, tá certo? E a gente tem que a base desse log, ela é 10, já que ela não foi explicitada, a base dela é 10. E aí, eu vou substituir esse R1, que é 4. Então, eu tenho 4 menos A é igual ao log de 1i, de I1, perdão, na base 10. E eu vou desenvolver aquela propriedade da lei fundamental do logaritmo, certo? Esse 10 elevado ao que está desse lado da igualdade é igual ao meu logaritmando. Então, 10 elevado a 4 menos A é igual ao meu I1, tá? E aí, vamos desenvolver o do segundo. Mesma coisinha. R é igual a mais log de I2 na base 10, R2, certo? R2 menos A é igual ao log de 2 na base 10. O R2 é 2, né? 2 menos A é igual ao log de 2 na base 10. Então, 10 elevado a 2 menos A é igual a I2. E aí, ele pede pra gente a razão da energia liberada pelo terremoto 1, que é de 4 graus, ou seja, terremoto 1, pela de um terremoto de 2 graus, terremoto 2. Então, vamos lá. I1, ele vai ser 10 elevado a 4 menos A. E 2 vai ser 10 elevado a 2 menos A, né? Então, eu tenho que I1 sobre I2 vai ser igual a... Quando eu tenho um número de mesma base, eu só subtraio uma divisão, né, de números de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, eu vou ficar com 10 elevado a 4 menos A menos 2 menos A. Então, eu vou ter que I1 sobre I2 vai ser igual a 10. 4 menos 2 vai dar 2. Menos A, aí, ó, menos com menos vai dar mais. Então, menos A mais A vai dar 0, né? Porque eu vou ter menos, como se fosse menos 1 mais 1, vai dar 0. E então, eu fico com 10 ao quadrado. Logo, I1 sobre I2 vai ser igual a 100. A razão entre a energia liberada pelas duas escalas é 100, certo? A gente fica aqui com o gabarito de letra A. A gente vê que a parte complicadinha, a parte realmente de log, seria só essa primeirinha de desenvolver aqui a lei fundamental. Mas nada também muito absurdo, é mais ter domínio sobre as propriedades, como eu já venho dizendo a mentoria inteira. E aí, bora para a nossa quarta questão. A quantidade de bactérias em um líquido é diretamente proporcional à medida da turbidez desse líquido. O gráfico mostra, em escala logarítmica, o crescimento da turbidez x de um líquido ao longo do tempo t, medido em minutos, isto é, mostra log de x na base 10 em função de t. Os dados foram coletados de 30 em 30 minutos, e uma curva de interpolação foi obtida para inferir valores intermediários. Com base no gráfico, em quantas vezes a população de bactérias aumentou no instante t0 para o instante ty. E aí, basicamente, é o seguinte, pessoal. Ele tá falando pra gente a seguinte informação. Aqui, ó. Ele tá dizendo que o gráfico, no caso, diz que o log de x na base 10 vai dar um valor y, ou seja, o log de x na base 10 vai dar algum desses valores aqui em função do tempo, certo? Do tempo t. E aí, vamos salvar essa equaçãozinha aqui que ele falou pra gente. Aí os dados foram coletados de 30 em 30 minutos em uma curva de interpolação e foi obtido para inferir valores intermediários. Quantas vezes, aí ele pergunta, né? Quantas vezes, com base no gráfico, a população aumentou do instante t0 para o instante t1? Aí vamos lá. No instante t0, deixa eu botar outra cor aqui, vermelho vai ficar batendo aqui. Desse instante t0, quando a gente traça a reta no gráfico, a gente vai achar que isso vai dar um valor mais ou menos aqui, ó. E aí, se você contar cada retinha dessa, esse ponto aqui seria referente a menos 1,3. E no instante t1, a gente faz a mesma coisa. Traçar a retinha aqui.
E aí, contando esses palitinhos, essas retinhas, a gente ia achar menos 0,3. Então, vamos lá. Para o instante t0, eu tenho que o log de x na base 10 vai ser igual a menos 1,3. Que eu achei aqui, ó, o instante t0 menos 1,3. E aí, para o instante t1, certo? Eu tenho que o log de x na base 10 vai me dar uma população, vai me dar uma medida de turbidez do líquido, né? Que é diretamente proporcional à quantidade de bactérias, na população de bactérias, menos 0,3. Aí, beleza. Ele quer saber quanto isso aumentou. E aí, como é que eu vou fazer para descobrir? Eu vou usar a lei fundamental do log para ter um valorzinho para x, porque, ó, o que foi que a gente fez, né? A lei fundamental diz que a base elevada ao valor da igualdade é igual ao logaritmando. Então, eu vou ter que 10 elevado a menos 1,3 vai ser igual ao meu x1, ou seja, a minha turbidez 1, né? A minha medida de turbidez 1. E eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Eu vou ter que 10 elevado a menos 0,3 é igual ao meu x2, né? Ou seja, a minha medida de turbidez é no instante que não seria no instante 2, né? Deixa eu colocar para ficar igual a incógnita que está na equação, que fica mais fácil. X0 e x1. Então, eu achei o valor para a medida de turbidez nos determinados momentos, e a medida de turbidez ele me fala que é diretamente proporcional à quantidade de bactérias no líquido. E aí, quando a gente tem, por exemplo, porcentagem, quando a gente quer saber o que aumentou, a gente faz o seguinte. Eu tenho que o meu aumento, ele vai ser igual ao que eu tenho agora, certo? Seja o meu volume, seja a minha quantidade, seja o meu valor, enfim, vou colocar volume final, né? O que eu tenho agora, pelo que eu tinha antes, meu volume inicial. Então, substituindo, eu vou ter o meu final, que foi 10 elevado a menos 0,3, sobre o meu inicial, que foi 10 elevado a menos 1,3. E aí, quando eu tenho números de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, 10 menos 0,3 menos 1,3. E aí, o menos 1,3 vai ficar positivo pelo jogo de sinais, que menos com menos vai dar mais. Então, eu tenho que o aumento vai ser igual a 10 menos 0,3 elevado a menos 0,3 mais 1,3. Logo, o meu aumento, ele vai ser igual a 10 elevado a 1. Então, o aumento vai ser de 10 vezes, né? Ou seja, a população, entre um intervalo e outro, ela aumentou 10 vezes, ficando como gabarito letra D, tá? Era uma questãozinha também simples, mas que a dificuldade estava exatamente em interpretar a questão, que foi o que eu disse que é o maior problema das questões de log, não é necessariamente o desenvolvimento do logaritmo. E aí, bora embora para a nossa questão de número 5. Vamos começar aqui lendo a questão. Como decorrência da lei de Boyle, comprova-se que a pressão atmosférica a uma altitude h em quilômetros pode ser escrita pela função exponencial P de h é igual a P0 vezes E. E aí aqui, gente, uma alteração só, que quando eu passei a questão para o slide, ela veio com essa alteração. Aí eu vou, mas na lista de vocês ela tá certinha. Aí a substituição é só o seguinte, eu vou ter P de h é igual a P0 vezes E elevado a menos alfa vezes H, certo? Esse número não é do lado, é um expoente. Em que P0 é a pressão atmosférica ao nível do mar, em atm, alfa é uma constante e o Ezinho é o número de Euler. Considere que a pressão atmosférica a nível do mar é de 1 atm. Então, vamos sublinhar essas informações que elas são importantes. A pressão atmosférica a nível do mar é de 1 atm, e que para cada quilômetro que sobe, ou seja, para cada 1 quilômetro acima do nível do mar, para cada 1 quilômetro acima do nível do mar, a pressão diminui 10%. Então, basicamente, o que ele está falando é, trazendo para a realidade de vocês aí na Paraíba. A gente tem que, por exemplo, a nível do mar, ali em João Pessoa, a pressão ela vai ser 1, porque a gente está a nível do mar. Mas quando eu vou para Campina Grande, que já é uma altitude maior, essa pressão ela vai reduzir. A gente não percebe essa diferença tão brusca nesses pontos, porque a diferença de altitude ela é
relativamente baixa. A gente tem uma certa elevação, mas ela não é suficiente para provocar diferenças no nosso convívio. Mas se a gente fosse a nível do Mar João Pessoa e subisse o Everest, já seria outra noção, outra percepção que a gente teria. Mas, a grosso modo, vamos usar essa comparação só para compreender. E aí, caso necessário, utilize o logaritmo natural de 0,9, que é igual a menos 0,11, e o logaritmo natural de 0,1, que é igual a menos 2,30. Dessa forma, qual é o valor aproximado da constante alfa? E aí, você pode se perguntar, o que danado é logaritmo natural? Gente, logaritmo natural é a mesma coisa que eu falar assim, ó, quando uma questão trouxer ln, é a mesma coisa dela falar log de qualquer número na base de Euler, certo? E aí, isso é o nosso, de Euler, enfim, não sei falar esse nome. Mas seria o logaritmo nessa base. A gente não tem o nosso logaritmo na base 10, que é o mais comum e o mais usual. Pronto, a gente também vai ter o logaritmo em outras bases, nas bases 3, 9, 10, 2 e na base de Euler. E aí, quando vier esse ln, é a mesma coisa de colocar log de qualquer número na base de Euler. Então, por exemplo, ele está me dando log de 0,9. Ele me dá assim, ln 0,9 é a mesma coisa dele me dizer log de 0,9 na base de Euler, tá certo? E aí ele tá me dizendo que isso é igual a menos 0,11. E aí vamos substituir os nossos valores, tá certo? Ele me fala que esse Pzinho H, ele vai ser a pressão naquela determinada altura, certo? A pressão em função daquela altura. H. E ele me diz que a pressão daquela função H é 1. Que a altitude, perdão, é 1 km acima do nível do mar, certo? E aí, vamos substituindo aqui devagarzinho. Vou colocar aqui a fórmula pra gente ir fazendo devagarzinho. A gente tem que essa altura que ele fala é de 1 km, certo? Essa distância aqui. E essa P0 é a pressão a nível do mar, que ele me disse que é de 1 atm, certo? Pronto. Aí esse Pzinho H que está desse lado, ele é a pressão em função da distância percorrida, que foi de 1 km acima do nível do mar. E aí ele diz pra gente que a cada 1 km que sobe, a gente diminui 10% da pressão atmosférica. Bom, então eu tenho que a pressão aqui na altura zero, né, no ponto zero, a nível do mar, ela é de 1 atm. E eu tenho que subir, se eu subir 1 km, isso aqui vai ser 1 atm menos 10%, ou seja, 0,9, né? Então, a pressão 1 km acima do nível do mar vai ser igual a 0,9 atm. Se você tem dúvida em porcentagem, a gente também discutiu isso em algumas aulas do projeto Construindo Base. E aí vocês podem ir atrás disso para compreender melhor essa noção de porcentagem, que é muito importante para todos os assuntos em matemática, e não é à toa que é um conteúdo de matemática básica, tá? Mas eu dizer que diminui 10% é a mesma coisa de multiplicar por 0,9, que seria 90% daquele valor. E aí, 90% de 1 daria 0,9, tá? Então, essa pressão aqui é 0,9 atm. Então, reestruturando nossa equação, eu vou ter que 0,9 vai ser igual a 1 vezes E menos alfa vezes H, que é 1, certo? E aí, beleza, eu vou ter 0,9 vai ser igual a 1 vezes qualquer coisa, essa qualquer coisa, né? É ele mesmo, é o próprio número, então eu vou ter E menos alfa vezes 1 vai dar alfa, então é elevado a menos alfa. E aí, beleza, eu não tenho mais o que fazer, então eu vou aplicar log. E aí, eu poderia aplicar o log de 10, né? O log na base 10. Sendo que a questão não me deu o logaritmo natural, que eu expliquei para vocês que seria o logaritmo na base de Euler, então é ele que a gente vai usar. E aí, eu não vou colocar direto ln para vocês entenderem um negócio. Então, eu vou ficar aqui, ó, com log de 0,9 na base de Euler e o log de Euler na base de Euler com o expoente do meu logaritmando. E aí a gente já sabe que esse expoente ele vai descer multiplicando o logaritmo, né? Então eu vou ficar com menos alfa vezes o log de Euler na base de Euler. Gente, o que foi que eu falei bem no começo da aula?
que quando eu tenho o logaritmando e a base iguais, isso vai me dar um resultado igual a 1. Então, o log daquele logaritmo é 1. Quando eu tenho 10 na base 10, o log de 10 na base 10 é 1. Quando eu tenho um log de 3 na base 3, o log é 1, tá? Então, isso não vai ser diferente aqui. O log de Euler na base de Euler vai ser 1, tá? E aqui eu tenho que 0,9 na base de Euler, que é o logaritmo natural, é menos 0,11. Então, substituindo isso aqui, vamos organizar as ideias. Eu tenho que menos 0,11 é igual a menos alfa vezes 1. E aí, vai ser menos alfa de novo. Então, eu tenho 0,11 menos alfa. E aí, para ficar positivo, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então, eu vou ter que alfa é igual a 0,11. Esse é o valor da nossa constante. Encontrando aqui o gabarito de letra B. E aí, eu precisava ter escrito assim? Não, eu poderia ter escrito ln de 0,9, logaritmo natural de 0,9, é igual ao logaritmo natural de E elevado, né, de Euler elevado a menos alfa. Só que aí eu teria que saber que isso aqui está implícito, que a base dele é Euler, porque senão eu não saberia que esse log iria dar 1, tá certo? E aí, essa é a nossa questão de logaritmo natural. Eu deixei outra questão sobre log natural na lista, para vocês poderem desenvolver outra questão semelhante a essa, tá? E aí, vamos embora para a nossa questão de número 6. Em certo modelo de financiamento, o valor mensal de cada parcela aumenta a uma taxa fixa de 8% ao mês. Ou seja, o valor da segunda parcela, ele é maior que o da 8% maior que o da primeira. O valor da terceira parcela é 8% maior que o valor da segunda e assim por diante. Gente, quando ele diz isso pra gente, ele quer dizer nada mais, nada menos que essa questão de juros vai estar relacionada com juros compostos. Por quê? Juros simples, e aí vai um spoilerzinho de matemática financeira, né? Quando eu digo que juros simples, os juros ele vai incidir sempre sobre o nosso valor inicial. Então, se eu tenho que a parcela inicial era de R$ 100, os juros ele sempre vai incidir sobre os R$ 100. Então, a minha parcela sempre vai ser de 100 vezes o 100 mais os 8%, certo? Só que juros compostos não é assim. O valor ele incide sempre sobre o valor imediatamente anterior. Então, a primeira parcela, ela vai ter um valor. A segunda parcela, ela vai ser o valor da primeira parcela mais 8%. A terceira parcela, ela vai ser a segunda parcela mais 8%, certo? Então, é um juros acumulativo, né? Por isso que a gente fala que dívidas em juros compostos, elas crescem como uma bola de neve, porque os juros, eles vai sempre aumentando cada vez mais o valor da parcela, já que ele incide sobre a parcela anterior. Então, ela vai ficando sempre maior. E aí, por exemplo, se eu começo com uma parcela de R$ 100 e os juros é de 10%, eu vou pagar 110 no mês seguinte. E aí, no terceiro mês, eu não vou pagar 110 de novo, eu vou pagar 110 mais 10%. E aí, no próximo mês, 110 mais os 10% do mês passado, mais os 10% do mês atual. Então, vai sempre aumentando de maneira exorbitante. E aí, vamos continuar a leitura da questão. Para evitar inadimplências, decidiu-se que um financiamento nesse modelo deve ser realizado de modo que o valor da última parcela a ser paga não ultrapasse o dobro do valor da parcela inicial. Então, ele está dizendo que, por exemplo, se a minha parcela inicial ela tem um valor X, a minha última parcela ela não poderá ser superior a 2x, ou seja, ela não poderá ser superior a 2 vezes o valor da primeira parcela, tá certo? E aí, nessas condições, ele deu as aproximações do log e disse, nessas condições, o número máximo de parcelas em um financiamento desse modelo é. E aí, muita calma nessa hora. Vamos desenvolver como é que a gente resolveria essa questão. Primeiro, eu já expliquei a questão dos juros, e aí a gente vai definir como é que seria a nossa primeira parcela. Então, a minha primeira parcela, ela vai ser o meu primeiro montante, certo? Que a gente chama. Então, eu tenho que o meu montante 1, ele vai ser igual ao capital que eu apliquei, né? 1 mais a taxa elevado ao tempo. Aí, o meu montante 1 seria a minha parcela inicial, né? Que é vezes o meu capital, ou que é igual ao capital vezes a taxa, que é 1 vezes 0,8, elevado ao tempo, que é 1. Então, eu não preciso colocar esse 1 aqui, eu coloquei só para ilustrar. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu tenho que a minha parcela inicial, ela vai ser, né? A minha primeira parcela, ela vai ser o capital que eu apliquei,
vezes a taxa de 1,08, que na verdade a taxa é de 8%, e aí eu tenho que a taxa é de 0,8, mas a fórmula é 1 mais a taxa, né? Então, vamos guardar isso aqui. Já a minha parcela final, eu tenho dois critérios para ela. Primeiro, eu vou... Segunda parcela, não, peraí. A minha parcela final. A primeira coisa para a parcela final é que, a grosso modo, assim, de modo bem geral, a minha parcela final, ela vai ter que ser a parcela, o valor, né, do que eu investi, que seria o capital, vezes 1 mais 0,8 elevado a um tempo t, que eu não sei quando vai ser, porque o tempo t é exatamente o tempo que ele quer saber, de quantas parcelas serão necessárias, né? Quantos meses. Só que ele também me diz que a minha parcela final tem que ser no máximo até, né? Tem que ser igual a no máximo 2 vezes a minha parcela inicial. Concorda comigo? E por que que igual a 2 vezes é a parcela inicial? Porque ele diz que não pode ultrapassar o dobro do valor inicial. Então, se eu não posso ultrapassar o dobro do valor inicial, significa que o meu teto máximo é o dobro do valor inicial. É tipo, por exemplo, seu pai te dá R$ 200 para tu comprar um negócio. O máximo que você pode comprar o máximo que você pode gastar esse valor é R$ 200. Então, ele está dizendo isso, que o máximo do valor que pode dar na parcela final é o dobro da parcela inicial, não pode ultrapassar esse valor. Por isso que a gente coloca igual a. O certo, na verdade, seria se a gente fosse levar a mesma pé da questão, seria um valor menor ou igual a 2 vezes a parcela, porque a parcela pode ser menor do que 2 vezes o inicial, mas o nosso teto, né, o nosso máximo é 2 vezes a parcela. Por isso que eu faço com a igualdade, tá? Então, substituindo, eu tenho que minha parcela final vai ser igual a 2 vezes o capital vezes 1,08, porque 2 vezes P0 e eu tenho que P0 é C vezes 1,08, tá? Então, o que a gente vai fazer é igualar essas duas formas de PF. E aí, aqui, ó, vamos igualar as formas, né, de parcela final. Então, eu tenho que capital vezes 1,08 elevado a t é igual a 2 vezes o capital vezes 1,08. Ou seja, aqui é o máximo que eu posso pagar na parcela final e aqui é quanto que vai ser a parcela final. E aí, eu cancelo 2C, capital com o 2C aqui, tá certo? Então, eu vou ficar com 1,08t é igual a 2 vezes 1,08. E aqui eu não vou realizar essa multiplicação. Por quê? Porque ele me deu o log de 2 e o log de 1,08. Então, é melhor eu deixar assim. E aí, é aqui que a gente vai começar o nosso trabalho. Porque eu vou colocar o log desse lado. Então, eu tenho log de 1,08 elevado a t é igual ao log de 2 vezes 1,08. E aí, eu quero todo mundo lembrando das propriedades. Se eu tenho um expoente desse lado, ele vai descer aqui multiplicando o meu log. Então, eu tenho t vezes log de 1,08. E se eu tenho uma multiplicação no logaritmando, isso pode se tornar uma soma de dois logs. Então, eu tenho log de 2 mais o log de 1,08. E a gente tá feito, porque os valores de log foram dados aqui. Então, eu tenho que o log de 1,08 ele é 0,03, então eu tenho t vezes 0,03. Isso é igual ao log de 2, que é 0,3 mais 0,03. Então, eu vou ter 0,03 vezes t, que vai ser igual a 0,33. E aí, eu vou passar dividindo 0,33 dividido por 0,03. E aí, se você tivesse dificuldade de realizar essa conta, você podia multiplicar a fração toda por 100. Eu ficaria com 33 dividido por 3. Isso me daria um t igual a 11 meses. E 11 meses correspondem a 11 parcelas, já que a gente paga uma parcela por mês, tá certo? E aí, a gente teria aqui como gabarito letra B, certinho?
E aí foi o que eu disse. O complicado da questão é interpretar a parte de matemática financeira para compreender melhor como seria essa questão de parcela. Mas, a grosso modo, não é uma questão de outro mundo no que se diz respeito ao logaritmo, tá certo? No Enem cai questões um pouco mais simples de log. E aí a gente consegue trabalhar isso de uma maneira mais fácil. O que acontece é que quando cai logaritmo no Enem, as pessoas já interpretam como sendo uma questão difícil, e aí pula essa questão. E aí ela se torna uma questão difícil não por ser de difícil resolução, mas por ser uma questão pouco acertada, já que as pessoas vão pular muito aquela questão, né? E vão chutar, e aí, enfim, a probabilidade de erro possa ser maior. Mas bora para a nossa sétima e última questão. O potencial de hidrogênio, pH das soluções, é dado pela função pH é igual a menos log da concentração de H+, onde a concentração de H+, é a concentração do cátion H+, ou H3O+, na solução. Se em uma solução a concentração de H+, é 2 vezes 10 a menos 8, qual é o pH dessa solução? Adote log de 2 igual a 0,3. E aí eu coloquei essa questão mais para a gente ver que log pode ser cobrado em muitos assuntos. Então, a gente viu associação com matemática financeira, a gente viu associação com escala de terremoto, a gente viu essa associação agora com potencial de hidrogênio, né, em química. E aí a gente vê que é um conteúdo que pode ser muito presente na prova do Enem, tanto em ciências da natureza como em ciências, como em matemática e suas tecnologias, né? E aí eu acho interessante a gente dedicar um tempinho para compreender como é que as propriedades dela funcionam, que nem a gente está fazendo aqui nessa mentoria. Mas bora simbora resolver a questão. Eu tenho que o pH, ele é igual a menos log da concentração de H+. Isso é na base 10, tá, pessoal? Feito isso, vamos substituir. Ele quer saber o pH e ele diz que a concentração é de 2 vezes 10 a menos 8 na base 10. Então, se eu tenho uma multiplicação aqui, eu posso fazer uma soma, certo? E aí eu tenho que o pH vai ser igual a menos, aí parênteses, tá, pessoal? Preste atenção no jogo de sinais dessa questão. Aí o log de 2 na base 10 mais o log de 10 a menos 8 na base 10. E aí o pH vai ser igual a menos log de 2 na base 10, a gente sabe que é 0,3. Mais, aí menos o log, certo? Porque esse menos 8, ele vai vir aqui pra frente. Aí a gente tem que fazer o jogo de sinais. Vou até apagar aqui logo. Então, mais com menos vai ficar menos, né? Então, menos 8 vezes o log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Então, eu vou ter que o pH vai ser igual a menos 0,3 menos 8, né? Que é 8 vezes 1. Vou ter que o pH vai ser menos 7,7. Quando eu fizer o jogo de sinais menos com mais, vai ter que o pH vai ser igual a 7,7. O pH dessa solução de concentração 2 vezes 10 a menos 8. Como gabarito, letra D, tá? E aí, prestando atenção nesse joguinho de sinais, porque esse menos que eu deixei fora do parênteses toda hora é o menos da fórmula de logaritmo, certo? Da fórmula de concentração de log. E aí, pessoal, essa foi a nossa mentoria de logaritmo. Eu deixei mais tantas outras questões na lista para vocês resolverem, certo? Questões semelhantes com essa, questões não tão semelhantes com essa, algumas questões que caíram no Enem, que já faz algum tempo, então é bom vocês terem uma atençãozinha só para entender como elas são resolvidas. Eu acabei não resolvendo elas aqui, porque eu dei prioridade a resolver as que eu julguei que tinha mais a ver com o Enem, com base no que tem caído nos Enems dos últimos anos, tá certo? O Enem ele tem cobrado questões um pouco mais simples de log, e ainda assim não tem sido questões tão acertadas, justamente por a galera não estudar tanto assim essas propriedades. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham dado para ter uma boa noção sobre o conteúdo de logaritmo, ou pelo menos sobre aí ter um domínio de 70% das questões, tá? De log, o que já é bem bacana. E é isso. Deixem um like nesse vídeo, que ajuda muito o nosso trabalho. Comente aqui se tiver alguma dúvida, se tiver algum feedback, mande pra gente pelo WhatsApp, a gente tá sempre escutando vocês por lá. Inclusive, essa mentoria de logaritmo e de exponencial foram sugestões de alunos, tá? Mas é isso. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima mentoria.